Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Clark Treinamentos. Bem-vindo ao meu canal sobre cabeamento estruturado. Bom, você deve estar reparando que o vídeo de hoje está um pouquinho diferente. Estamos testando novos formatos aqui. Espero que vocês gostem. Deixem nos comentários se acharem melhor este ou outro método. O assunto de hoje vai ser um problema que uma pessoa me relatou. Ela estava tendo dificuldades na hora de conectar dois equipamentos na residência dele e estava dando baixa velocidade. Ele tem um roteador Wi-Fi conectado a um provedor internet de 100 megabits, instalou um segundo aparelho, um roteador Wi-Fi ou um ponto de presença a mais ou menos 50 metros de distância. Ele lançou um cabo Cat5e, crimpou as pontas com RJ45, conectou nos dois equipamentos, só que aí a velocidade na prática entre eles passou a ser mais ou menos 9 megabits por segundo, sendo que a internet é de 100 megabits. E as portas dos equipamentos também é no mínimo 100 megabits. E ele postou essa pergunta numa rede social, o pessoal ajudou ele, mas no final das contas a gente viu o que era. O problema é do cabo. Na verdade, a qualidade do cabo está ok, não era a qualidade do cabo, mas sim a crimpagem dos conectores RJ45 nas extremidades. O que ele tinha feito? Ele basicamente colocou o cabo e crimpou os RJ45 de maneira direta, como ele chamou. Essa imagem aqui do lado mostra justamente como é que ele fez. Ele passou os pares sequencialmente, eu não sei se foi essa sequência de cores, mas ele colocou os pares sequencialmente, pino a pino, como se fosse o cabo aí, você está vendo as cores branco azul, branco laranja, branco verde, branco marrom, e ele fez dessa maneira, conectou, só que a velocidade foi baixa. Por que aconteceu isso? Por que, embora um cabo Cat5, Cat5e, crimpado dessa maneira, dá uma baixa velocidade? Em tese, um categoria 5 devia ser mais do que suficiente para passar 100 megabits, Cat5e é suficiente até para gigabit Ethernet. Vamos ver o que aconteceu. Nessa outra imagem você vê como é que as placas de rede, as portas de rede Ethernet se comunicam. As portas de transmissão e recepção são essas que estão em cinza do lado direito. Eu tenho uma porta nos pinos 1, 2, outra no 3, 6, no 4, 5 e no 7, 8. O Ethernet a 10 e 100 megabits utiliza as portas 1, 2 e 3 e 6. 1 GB e 10 GB também utilizam 4, 5 e 7, 8. No caso dele, ele precisaria apenas das portas 1, 2 e 3, 6. O que aconteceu na porta 1, 2? Ele atendeu com um par de fios, sem problema nenhum. O problema foi na porta 3, 6. Se você reparar, veja, o pino 3 está com o fio branco do laranja e o pino 6 está com o fio verde, que é um fio que está enrolado em outro par. Mas isso é um problema? Sim, não basta estar o pino a pino correto. Os pinos da mesma porta de rede teriam que ser do mesmo par. E por que isso? Vamos ver essa outra imagem. A transmissão de rede Ethernet ela é balanceada. O que isso significa? Que cada porta de transmissão pega o sinal elétrico e divide em dois sinais iguais e opostos. Um sinal vai por um fio do par, o outro sinal oposto vai por outro fio do par. A ideia dessa transmissão, chamada transmissão diferencial, é prover o cancelamento de ruídos, tanto o ruído transmitido quanto o ruído captado dos outros pares do cabo ou captado do ambiente. Se isso não acontece, se os dois sinais opostos não trafegam pelos mesmos fios, se não trafegam pelos fios do mesmo par, eles não vão prover esse cancelamento. Então, idealmente, vejam, você tem os pinos 1 e 2 transmitindo por um par, os dois sinais de uma porta, e no pino 3 e 6, que é a outra porta, estaria transmitindo pelo outro par. Mas o que aconteceu? No cabo dele, os pinos 3 e 6, que é uma porta de transmissão, está jogando um sinal num fio de um par e o 6 num fio do outro par. Dessa maneira, essa porta 3 e 6 vai apresentar muito ruído, vai captar ruído e vai jogar muito ruído dentro do cabo que vai ser captado pelo pino 1 e 2. Então, qual seria o certo? Ele teria que usar um esquema de pinagem padronizado, seja o T568A ou T568B.
Essa é a imagem que mostra justamente o crosstalk, que é a diafonia em português, que é o ruído que acontece de um par no outro, que é o que aconteceu. Ele fez essa ligação que tem os pinos 3 e 6 usando os sinais opostos em pares diferentes, e isso gerou justamente esse ruído todo. O crosstalk ele vai se propagar em ambas as direções do cabo e vai atrapalhar os receptores que tem nas extremidades. Essa é uma das pinagens normatizadas. Essa é a T568B, ele poderia ter usado a T568A, que só troca a posição do laranja e do verde. Você vê aí que o par laranja faz a porta 1 e 2 e a porta 3 e 6 é atendida pelo par verde. Vê que dessa maneira, tanto o pino 3 quanto o pino 6, que é uma porta de transmissão, é atendido por um único par. Então, ele já consegue fazer esse esquema de cancelamento de ruídos, porque os sinais opostos vão trafegar pelo par 3 e 6, que é o verde. No caso de 10 e 100 megabits, não são utilizados as portas 4, 5 e 7 e 8, o azul e o marrom, então aí no caso tanto faz. Se ele tivesse usado a outra pinagem, seria branco, verde e verde no pino 1 e 2, 3 e 6 seria branco, laranja e laranja. Ele arrumou o cabo, ele montou a pinagem, se eu não me engano, A no cabo, né, em ambas as extremidades do cabo, e passou a funcionar a 100 megabits, sem precisar trocar de cabo. Bastou ele fazer a pinagem correta. Essa também é uma pinagem direta, porque se você olhar o pino a pino, não há nenhuma inversão. A diferença é que o primeiro jeito era o direto errado, onde você não respeita os trançamentos, não respeita a divisão das portas. Este é o cabo direto correto para transmissão em rede, transmissão em cabeamento de par trançado do cabeamento estruturado. Você tem um pino a pino, mas respeita as portas de transmissão, não mexendo com essa sequência. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe na área de comentários as suas sugestões para próximos vídeos, problemas que você tenha com cabeamento. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Até mais.